Nessa entrevista coletiva surpresa de hoje, o presidente Trump também falou sobre aquele conselho de paz que ele está propondo para a faixa de Gaza e para o qual ele convidou o presidente Lula para ser um dos membros desse conselho. O presidente Trump falou o seguinte, ele falou assim, eu gosto dele, Lula terá um grande papel no Conselho de Paz de Gaza. O presidente Lula não respondeu ainda a esse convite. É uma bola dividida, né? É uma sinuca de bico, como a gente fala. E o assessor especial Celso Amorim também comentou sobre esse convite de Trump. A gente também selecionou o trecho para você. Mas eu acho que essa saia justa passa por uma leitura um pouco equivocada e é proposital a criação desse equívoco. Porque, na realidade, ele começa falando de algo que é legítimo, que é o Conselho de Paz para Gaza, porque existe uma resolução do Conselho de Segurança da ONU criando essa comissão, né, e com a abstenção da China e da Rússia, mas não houve veto. Mas ele transita dessa ideia da comissão para uma ideia mais ampla que ele coloca no anexo, que é o estatuto, ou uma carta, como quiser chamar, praticamente não, ele diz que é de uma nova organização internacional que é presidida por ele, na qual os Estados Unidos tem poder, ele, o presidente dos Estados Unidos, tem poder de veto sobre qualquer ação importante. Tá aí a chave da questão que envolve o presidente Lula aceitar ou não participar desse conselho. Quer dizer, esse conselho pode se tornar em algo tão ou mais poderoso do que a ONU. Isso é um perigo para a própria existência da ONU. Aí por Brasília, Letícia, tem algum sinal, alguma sinalização do governo sobre quando o Lula pode dar uma resposta a Donald Trump sobre essa questão? Eu acho que ele até deixou isso meio... Agora sim, volta do começo, que o comecinho falhou um pouquinho, Letícia. Ainda não tem nada definido, o presidente Lula ainda não decidiu, e o Celso Amorim falou nessa entrevista hoje que cabe ao presidente, que tem que pensar com calma, que o Lula que vai decidir essa questão. O fato é que está todo mundo com medo, aqui em Brasília e na Europa, né? Porque ninguém está vendo, e o governo brasileiro também não está vendo essa ofensiva do Trump sobre a Groenlândia como um blefe. O Trump, ele é muito conhecido, esse primeiro ano de governo dele, né, porque hoje está fazendo um ano que ele sentou na cadeira de presidente de novo, apesar de parecer que faz muito mais tempo. Neste um ano de governo, o Trump tem feito várias ameaças e depois recua, falam que vai fazer uma coisa, depois volta atrás. Só que depois do que aconteceu com a Venezuela, eu acho que também já mudou de patamar. O que ele fala ficou, assim, este homem realmente pode decidir fazer isso. E aí o governo brasileiro está preocupado. O Celso Amorim externou essa preocupação, o jeito que ele trouxe o assunto hoje, ele transmitiu essa preocupação do governo brasileiro, e a gente está vendo os governos europeus e a China absolutamente preocupados com essa tensão que está existindo entre Estados Unidos e Europa, né? Porque é um pouco inimaginável na nossa cabeça ver o caminhar dessa situação, como que isso está crescendo ao longo do tempo. E isso é agora uma ameaça real. E só para finalizar, o Trump, ele está trazendo, né? Cada dia ele traz um assunto novo. A gente já nem fala mais sobre Venezuela, praticamente. Parece que já foi há muito tempo, tem 2 semanas, um pouco mais que 2 semanas, que aconteceu a invasão e o sequestro do presidente da Venezuela. Então, tem muita coisa acontecendo de maneira muito rápida. Tá difícil para a gente acompanhar a cabeça do Donald Trump, a caneta do Donald Trump, e ver como que isso vai conseguir, quem que vai conseguir parar o Trump em algum momento, porque isso vai depender dos americanos, da população americana, mais do que todo o resto do mundo, Mauro. Tem uma questão para a gente
finalizar esse tema, amarrar isso, tem uma questão aí que pode dar o grande diferencial de toda essa história, Júlio, que é a postura da Suprema Corte Americana. Está na Suprema Corte Americana o julgamento sobre a legalidade ou não do tarifaço do Donald Trump. Se, de repente, a Suprema Corte barra o tarifaço, aí eu acho que esse castelo do Trump desmorona, porque ele não tem... toda a pressão que ele está fazendo no mundo inteiro se dá com base em tarifas comerciais, né? Ou agora começou na base também do poderio militar. Mas no começo ali, até pouco tempo atrás, era tudo na base da tarifa. Se a Suprema Corte vira e fala, não, essas tarifas não são legais, aí muda tudo. Eu acho que no jogo mundial muda tudo, Júlio. Eu queria ouvir tua opinião também. Sim, concordo com você, Mauro. Toda a estratégia de Donald Trump, como eu tinha dito antes, né, ela gira em torno da questão das tarifas, né? Se a Suprema Corte julgar que elas não podem ser usadas, aí realmente vai enfraquecer bastante aí a estratégia do Trump, né? Que outra ferramenta ele vai ter, né, para impor a sua vontade, né? Agora, nesse caso, a Letícia estava falando, né, da questão do conselho, tudo está amarrado, né? Assim, o Trump não está dando ponto sem nó, embora ele vá para a Venezuela e a gente não saiba agora do que está acontecendo na Venezuela, porque ele já deu uma canetada e está agora falando da Groenlândia, ninguém sabe exatamente como isso vai acontecer. O que está acontecendo na Venezuela, né? As empresas americanas não estão encontrando espaço para recuperar, para investir lá. Quer dizer, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. E se o resultado que o Trump quer, de fato, será alcançado, né? Então, no caso para Lula, né, da paz, lá na faixa de Gaza, é a mesma coisa. O presidente está numa saia justíssima, né? Porque, no momento em que ele abre, o querido, né? O queridinho agora do Trump, conseguiu negociar, reduziu a de carne, café, abriu um canal de diálogo super importante, agora é convidado para compor um conselho que, na prática, pode esvaziar a ONU, né? Que, não está lá muito bem da pena, está toda combalida, mas é um organismo multilateral. Assim, no fundo, a estratégia dele é essa, né? De criar uma nova ordem mundial, né? Acho que a Úrsula, me corrija se eu estiver enganado, falou um pouco disso hoje, né? Lá em Davos. Então, é uma saia justíssima. Como que o Lula vai? Por isso que ele está lá pensando o que ele vai fazer, né? Se ele vai aceitar o convite, não vai. Se ele diz não, como fica a relação dele com o Trump? Esse é um jogo que o Trump está criando uma confusão global ali, né? Uma série de constrangimentos em escala global. E ninguém sabe exatamente o que é que ele está querendo, né? Eu acho que o Lula vai enrolar o quanto puder para dar essa resposta. Talvez seja a melhor política, enrolar o quanto puder para dar essa resposta. Me esquece aqui, faz conta que não tá comigo.